Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós nessa nossa reunião de estudos, de troca de experiências, de aprendizados, onde nós estamos encerrando mais um livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Que os bons espíritos possam nos inspirar, nos iluminar para o entendimento do conteúdo da noite de hoje. Agradecemos por toda a inspiração, por toda a proteção, por toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva e pedimos que ilumine a todos desse planeta maravilhoso que passa por essa transição planetária, que possamos aprender com esses momentos, nos tornarmos pessoas melhores, entender que cada um está num estágio evolutivo diferente e que nós precisamos de muita ajuda para o nosso crescimento pessoal e coletivo. Obrigado, Mestre Jesus, por esse dia, por essa noite, por essa reunião, por esse planeta maravilhoso. E graças ao bom Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, e a lição é instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. João Evangelista, Paris, 1863. também. Então, nós estamos nos finalmente do livro A Caminho da Luz. E vamos aqui no capítulo 25. Isso. 25. Vamos lá. Capítulo 25, é o último capítulo, né, antes da conclusão. O Evangelho e o futuro. Um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações dos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé,
adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde, infelizmente, enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidadas pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular, lembrar, diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época, em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. E é por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insulado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditosos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a força na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da fraternidade e da concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Quer dar uma paradinha para comentar? Então, ele está falando aí, né? Ele começa dizendo, né, que na nossa evolução a gente começou por explorar a natureza. Então, a gente ia caçar, vivia em cavernas e a gente era a parte exterior nossa, né, de viver a matéria era muito mais intensa. À medida que vai passando o tempo, a gente ainda desenvolve a parte científica muito maior que a parte moral. Mesmo nos dias de hoje, a parte científica, a parte da tecnologia, está muito à frente da parte da moral das pessoas. Então a gente aproveita de internet, de TV, de comunicações e tudo mais. Mas a parte moral ainda
é uma meia dúzia de pessoas que desenvolveram um pouquinho dessa parte moral. Ele está dizendo que, à medida que vai, né? Então, Jesus, governador do planeta, está coordenando a evolução desde o início da que o planeta é feito. E ele vai direcionando as coisas. Se a gente pensa só nos últimos milênios, a gente observa, né, a evolução que a Grécia, né, o povo grego, os filósofos gregos trouxeram para toda a humanidade. Depois, a estrutura dos romanos, em termos da parte hidráulica, a parte de organização. Apesar dos romanos não terem a filosofia dos gregos, mas eles tinham uma disciplina, uma ordem grande, que ele também impôs por uma grande quantidade de pessoas. E veio Jesus e os discípulos, né? Um monte de discípulos que ajudou a divulgar a doutrina do Mestre. E está dizendo que então, Jesus veio e ensinou para os 12, ensinou para aquele. No livro Boa Nova, fala os 500, né? Em vez de 12, fala de 500. Então, tinha muito mais gente que absorveu o que Jesus trouxe e esse conhecimento foi esparramado. Mas, infelizmente, né? A gente não conseguiu absorver totalmente. E essa divulgação e essa assimilação não foi profunda e não foi se ampliando. Então, pouco tempo depois, ele fala que 300 anos depois, ah, as trevas muito fortes meio que abafaram o conhecimento e a disseminação da doutrina cristã. Então, ele tá dizendo que, sobre a parte política, a parte religiosa, ele está falando exatamente quando o Império Romano abraça e cria a Igreja Católica. Então, com a criação da Igreja Católica, que traz, teoricamente, o cristianismo para dentro do Império, né? Nesse momento, eles acabam, por exemplo, separando alguns conhecimentos. Então, por exemplo, a reencarnação era conhecida pelos apóstolos. Quando Jesus fala que João, Elias, teria que vir primeiro, ficou claro para os apóstolos que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas esse conhecimento da reencarnação, que os judeus já entendem como ressurreição, mas os próprios apóstolos viram que as pessoas podiam voltar, e Jesus falou disso em vários momentos, principalmente para os o grupo mais próximo deles, né? No momento que a Igreja Católica é criada, essa parte da reencarnação é totalmente abolida do conhecimento. E como o conhecimento é passado pelos líderes, né, religiosos, uma vez que a publicação de livros era muito complicada, porque os livros eram copiados e não editados, não eram, né, como é feito hoje, né, impressos ou ah, o conhecimento ficou na mão de poucos e as pessoas passavam para frente o que interessava. Então, o conhecimento, a Boa Nova foi deturpada, foi modificada. E como Jesus já tinha previsto tudo isso iria acontecer, que aconteceu, ele falou: ó, eu vou mandar o Consolador, que é
a doutrina espírita, que relembra o que Jesus falou, corrige essas distorções que aconteceram ao longo desses últimos tempos e revela novas coisas, porque a gente já está preparado para aprender coisas novas, já que se passaram mais de 2000 anos desde que Jesus trouxe a Boa Nova. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as ao abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor
e o nosso mais sublime dever é responder pelos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo. Doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Ele está falando sobre a transição planetária, né? Então, a gente está no meio, no finalzinho dessa transição, aonde a gente ainda vai passar por algumas dificuldades, alguns desafios, e nesses últimos anos, vai vendo a separação dos dois grupos. Então, as pessoas ainda que querem ficar nas trevas, querem ficar ligadas à parte mais maldosa, estão sendo transferidos, levados e vão reencarnar em outros lugares, em outros planetas. Essa transferência já foi iniciada e vai acontecer, vai continuar nos próximos anos. Então a gente está passando por isso, ainda a gente sente, né, que as lideranças, a maldade do mundo ainda é muito grande. As pessoas ainda se preocupam muito em matéria, em dinheiro, em poder, mas são, como você está dizendo, são as últimas, os últimos movimentos das pessoas que não, que têm lá o poder, têm a liderança, têm ali que não querem perder. O, e nisso, né, eles estão fazendo, né, o tudo para tentar permanecer no planeta. Mas eles sabem, mesmo eles sabem, que esse momento vai estar chegando. Todos nós estamos tendo a nossa chance de provar se a gente merece ou não ficar nesse planeta, né? Então a gente tem que se esforçar ao máximo, se tornar pessoas melhores e ajudar as pessoas ao nosso redor, para que a gente se torne cada vez melhor, melhor a nossa moral, né? A parte de conhecimento que a gente tem, a tecnologia, faz parte da nossa vida. Mas o que importa, de permanecer ou não nesse planeta, é o nosso desenvolvimento moral. Então, ao longo de toda a evolução, Jesus veio pessoalmente e, ao longo de toda a evolução, ele mandou e manda emissários. Assim como nesse momento ele está mandando novos emissários, novas pessoas com missão de fazer a transição do planeta. Então, estão reencarnando muitos espíritos que não reencarnavam há algum tempo, que estavam esperando a mudança para essa transição, estavam dando chance para nós, mais simples aqui, para a gente ter experiências e ter o momento de aprendizado, para poder aprender, para a gente poder ficar aqui. E esses espíritos que reencarnam de vez em quando, agora estão reencarnando em uma quantidade bem maior. Assim como espíritos de outros planetas, né, que já estão na fase de regeneração, também há mais tempo, né, eles também estão reencarnando aqui nesse planeta. E espíritos estão sendo transferidos para outros lugares. Então, aos poucos, né, espíritos melhores vão vindo para o planeta Terra e os espíritos mais ainda teimosos e fixos ainda na maldade estão se encaminhando para outras escolas, para outros planetas.
Então, vai permanecer no planeta Terra espíritos encarnados e desencarnados acima de um certo nível. Não é nenhum santo, ok? Se fosse santo, ninguém aqui ia ficar, né? Mas, pelo menos, espíritos, né, que tenha o mínimo, né, da parte moral. Então, como está esse pessoal mais negativo, mais maldoso, está saindo da Terra, nos próximos anos, essas barbaridades que acontecem hoje no planeta vão deixar de acontecer porque os espíritos não vão estar aqui. Vai haver erros? Claro. Vai haver tropeços? Sim, porque nós somos imperfeitos. Mas as bobagens, os erros que a população fará, né, no mundo da degeneração, são bem menos graves do que a gente entende do que acontece hoje. Conclusão. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo de propagação dos grandes postulados do Espiritismo evangélico, como agradeço também à misericórdia divina o bendito ensejo que nos foi concedido. Em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades: o da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva, mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo em suas expressões sociais e políticas, e sim revelar, mais uma vez, os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga. Algum dia Deus me concederá a alegria de falar dos laços que unem, nos unem de épocas remotas, porque não é sem razão que nós nos encontramos reunidos e irmanados no mesmo trabalho ideal. Reitero-vos aqui meu agradecimento comovido e sincero. Quando lá, quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sobre a égide do seu divino amor. Prometemos, tão logo seja possível, um ensaio no gênero romântico. Permitirá Deus que sejamos felizes. Assim o espero, porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia. Que Deus vos guie e abençoe, conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações. Ele diz aí que vai entrar aquele romance, né, que ele fez há 2000 anos, 50 anos depois, né? Então, o Caminho da Luz ele psicografou ou emitiu o seu pensamento antes desses livros aí, né? Então, a Emmanuel escreveu, né? Ele concluiu esse livro em 38, ou seja, no início do século XX, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Então, houve a Primeira Guerra Mundial,
onde muita gente foi morta, muita maldade, muita briga, né? E infelizmente o pessoal não aprendeu, né? E poucos anos depois teve a Segunda Guerra Mundial, que houve ainda, né, maldades e mortes e de vários tipos e muita gente também morreu. Então foram essas duas grandes guerras aí que aconteceu e infelizmente ainda, no dia de hoje ainda existe várias outras guerras, né, não mundiais, mas locais, porque ainda as pessoas pensam mais na matéria, pensam mais no poder, né? Então, hoje em dia, né, as guerras, se a gente for ver, é muito baseada na parte de, por exemplo, o petróleo. O petróleo, né, se a gente, alguns anos atrás, eu assisti alguns episódios falando da história do petróleo. Acho que eram 4 episódios. Acho que num desses canais, acho que foi no canal de história. E nesse 4 episódios da história do petróleo, estavam ligadas todas as guerras, né? E as guerras hoje ainda são baseadas no petróleo, em minérios, em terras raras, e assim vai. Mas a gente está sobre a coordenação de Jesus. E essas pessoas que só pensam, né, no poder, aos poucos vão indo para outros lugares. E a gente vai estar recebendo pessoas, espíritos muito graduados, muito elevados, tantos da esfera espiritual da Terra como de outros planetas. E esses espíritos, né, vão impulsionar a nossa evolução. O Haroldo Dutra Dias, né, que a gente gosta de assistir palestras e a gente aprende muito com eles, né, ele tem falado o seguinte, né, por enquanto eu estou aqui palestrando tal e as pessoas vêm para me escutar. Daqui a pouco tempo, ninguém vai querer me escutar, porque vai ter espíritos de outra categoria, né, que ninguém vai querer que escutar, né? Então, ele está falando, vai vir Paulo de Tarso reencarnar, vai João Evangelista, e vão vir tantos espíritos mais evoluídos que os palestrantes de hoje vai ser pessoas bem mais simples. Então, isso está acontecendo, isso vai surgir, a reencarnação, muitos espíritos já reencarnaram, e daqui para frente, muitos mais vão reencarnar. Então a gente tem que aproveitar a nossa vida, aproveitar ah, os desafios que a gente passa e aprender com os desafios da nossa jornada. A gente vai sentir esse mundo de regeneração? Provavelmente a gente possa sentir os primeiros, o comecinho da regeneração. Pode ser que sim. Segundo a previsão, né? A regeneração começa 200 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, mais ou menos. Por isso que a gente fala de 2057, porque é 200 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Mas, logicamente, que isso não é uma data exata, né? É aproximado. É mais ou menos nessa época que a gente vai sentir o mundo de regeneração. Mesmo que a gente fala, os maias, por exemplo, falaram que em 2012 terminava um ciclo. E realmente eles tinham razão.
em 2012, terminou um ciclo astronômico. Então, se você pensar na posição dos astros, em 2012, terminou um ciclo astronômico e começou o próximo ciclo astronômico. Isso não significa que em 2012 a população, né, o ciclo astronômico o ciclo evolutivo não precisam andar exatamente, né, certinho. Então, a gente já está no novo ciclo dos astros. Mas em termos de mundo de regeneração, a gente só vai sentir realmente que está num mundo de regeneração daqui a alguns anos. Porque ainda a gente está passando por alguns anos ainda muita maldade, né? Muitas coisas que precisa fazer, que precisa passar. A gente precisa passar para crescer, para evoluir, né? Então a gente tem que aproveitar isso e melhorar moralmente, para que a gente tenha a chance de permanecer no planeta. Se a gente quiser ficar aqui, senão a gente pode ir e mudar de escola, sem problemas. A gente já mudou tantas vezes. A Terra não é o primeiro planeta nosso em termos evolutivos. A gente já veio de outros lugares, né? Como a Terra está sendo promovida, a gente gostaria de permanecer nessa Terra promovida, né? E não ser reprovado na escola. Para ser promovido é só se esforçar um pouquinho. Só um pouquinho assim, ó. Não precisa grande coisa. É só a gente melhorar um pouquinho, ó. Aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a respeitar os outros, né? É fácil, tranquilo. Eu estava vendo agora aqui, eu até consultei, que esse livro foi escrito, ou terminou a psicografia, né? Não sei se é bem, se é a data da psicografia ou quando foi lançado, mas 1938, né? Sim, Anos 30. É. A população nessa época era de 2 bilhões. Acabei de ver aqui agora. 2 bilhões. E hoje, qual é a população que nós temos na Terra? 8. Aumentou de lá para cá 6 bilhões. Ó, eu, por exemplo, eu nasci em 51. Eu estava ainda no plano espiritual, né? Então, de lá para cá, derrubaram tudo quanto é espírito que estava no umbral. Acho que eu estava junto, acho que vim para casa já, desde 51. Dessa época, foi começando a vir todos os espíritos na sua renovação, tentando, então, para que a gente pudesse, então, galgar, né, algum conhecimento a mais, alguma renovação espiritual, né, passar lógico, a gente está na escola, a gente vai passar pelas provas, expiações e tudo mais, para a gente, para ver se a gente reage de uma forma, vamos dizer assim, boa para nós, né, de conscientização, né, espiritual. Então, mas agora, eu penso que agora, né, os líderes que estão, principalmente encarnados, porque eu acho que os líderes desencarnados acho que já estão, né, separados. Eles não têm mais acesso, né? É por isso que aqui na Terra está tendo tanta confusão, principalmente a gente vê aqui no nosso grupo aqui brasileiro, né? As pessoas estão batendo cabeça por onde faz cada coisa assim que a gente não consegue entender. É porque muitas vezes a influência espiritual dos líderes espirituais negativos, né, do mundo inferior, já foram separados. Então, eles não têm mais, vamos dizer assim, um guia espiritual do inferior, né? Então começa a perder, então começa a brigar, a fazer confusão e tudo mais. Mas eu acho que agora vai começar a saída dos líderes que estão encarnados, né? Esses líderes de baixo nível, né? Esses vão começar a ser substituídos principalmente por aqueles que estão vindo, né? E aí deve melhorar, porque
se eu estou entendendo que ele falou, é uma renovação natural, né? E outra coisa, eu acho que o planeta, pelo menos assim, moralmente ou espiritualmente, ele precisa estar pelo menos 50% melhor, né? Mais pendendo para o lado do bem, né? Pelo menos do tete a tete, porque senão, como é que você vai mudar esse país, né? O país não, esse mundo. Então, tem que ser renovado mesmo. Tem a hora que não dá para, como você estava falando assim, houve uma mudança do ciclo astronômico, né? E é verdade, né? Mas agora, porque a Terra, não só a Terra, mas o nosso sistema solar está se aproximando de um outro sistema solar, né? Ele não vai colidir, mas acontece, por exemplo, que, se eu não me engano, nós estamos nos aproximando de Andrômeda ou de outros sistemas que são muito mais evoluídos, né? E nesses sistemas muito mais evoluídos, nós passamos a sofrer a influência magnética desses outros sistemas. E se você, assim, se a gente não melhorar, para não melhorar, a gente vai se sentir muito mal, porque não tem, a vibração não começa, o magnetismo já não começa a bater, né? Então tem que separar a espiritualidade que não está vibratoriamente preparada para isso, né? Para colocar em outro planeta cuja vibração, né, não vai sentir tanto essa mudança de vibracional que a gente vai entrar. Por isso que tem que acelerar, tem que obedecer o ciclo, porque senão, né, vai piorar as coisas para os espíritos que estão aqui, né? Só vai ficar mesmo quem suportar, quem souber, né, aceitar as coisas espirituais que são transferidas de forma magnética para nós, vibratoriamente, né? A gente vai perceber melhor essa influência espiritual. Eu acho que a gente tem que avaliar uma situação, que é o seguinte: para que a gente decida o que é o bem, a gente tem que escolher o caminho do bem e não ir por manada. Não é por arrastão ou manada que a gente evolui. Por isso que o mundo está tão complexo, está tão complicado nos últimos 50, 70 anos, da Segunda Guerra Mundial para cá. Houve muita evolução em muitos sentidos, de comunicação, de tecnologia, na parte científica, na parte agro, agropecuária. Hoje você consegue pegar uma planta que antes levava uma encarnação, a pessoa desencarnava, na encarnação do neto dela, quando ela voltava a reencarnar de novo, que ela ia colher o fruto de uma árvore. Em 5 anos você produz aquele fruto hoje. Você consegue colher o fruto de uma tamareira, que levava antigamente 80 anos. Hoje, em 5, 10 anos, você está colhendo o fruto dela. Então, muita coisa evoluiu em muitos sentidos. Hoje existe vacina para um montão de doença. Hoje existe remédio que mantém pessoas vivas por muito mais tempo. Raros os países com expectativa baixa de vida, mais países sofridos pela guerra, pelos conflitos, mas o mundo mais, entre aspas, civilizado, porque eu acho que não é bem civilizado que a gente tem que entender, até porque o mundo é redondo, então você pode ter gente evoluída em qualquer hemisfério do nosso, né, qualquer lugar do nosso mundo hoje. Não era como na época do Kardec, que se imaginava que a Europa era o centro civilizado do mundo, e a gente sabe hoje que nunca foi. É, a gente tem que entender e levar em conta que a gente está evoluindo não gradualmente, mas assim, é gradualmente se a gente levar em conta que o Cristo está preparando a transição há 2000 anos. Então foram 2000 anos para chegar onde estamos hoje. Então tá muito ruim agora os últimos 70 anos, porque para que você saiba o que é o bem, tem que ter o mal para você entender. Não é isso que eu quero para mim.
Não é esse caminho que eu quero para mim, não é a matéria, não é a ganância, não é o não ter o próximo como eu quero para mim. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar o comparativo lógico e gradual. E eu acho que até por isso que os líderes do mundo inteiro hoje são conflitantes e são espíritos mais difíceis. São pessoas muito difíceis, como dos Estados Unidos, que é muito primitivo, como de Israel, que é outro muito primitivo, da Argentina, que é outro muito primitivo e tudo mais. A gente entende que, a maioria dos políticos do mundo hoje são. Existem pessoas boas em todos os lugares, inclusive dentro da política, mas existe também a noção de que tá muito difícil, muito ruim, não porque, nossa, vamos se agarrar porque a gente. Não, porque a gente tem que escolher. O objetivo não é só eu vou ser evoluído ou não, eu vou fazer barbaridades ou não. Eu vou escolher mudar. Eu quero me transformar, porque a Terra é só o comecinho, gente. A Terra é só o comecinho. A evolução não é aqui, toda aqui. Quem está encarnado aqui, grandes espíritos que estão ajudando na transição, vão encarnar em mundos superiores à Terra. Aqui é só mais um planeta maravilhoso que a gente já aprendeu a amar, mas é um primitivo ainda. A gente tem que saber escolher. O objetivo aqui é ir no caminho de aprender a amar, mas não é o aprender a amar ainda, porque a gente não está nessa evolução toda. É escolher. Eu não quero este caminho. O Haroldo mesmo disse numa das palestras dele, outro dia eu assistindo, ele falou assim: olha, o mundo de regeneração existe porque se degenerou alguma coisa, a gente só regenera aquilo que está degenerado. E só está degenerado para que a gente entenda quais são as opções e a gente escolha qual caminho para evoluir. Aí, se a gente realmente não quiser seguir um caminho de aprendizado e evolução, a gente, beijinho, vamos voltar para a primeira série do ensino fundamental. Mas não é o objetivo não é que a gente não só vai ter espíritos aqui iluminados, não. É a hora de escolhas, escolhas muito decisivas, assim. O que eu quero para mim, eu quero mesmo para o próximo? Ou eu vou pensar primeiro em mim, depois nos meus e aos outros nada? Porque tem sido assim, né? As grandes famílias criavam grandes clãs. Os clãs criavam seus clãs, que defendiam seus clãs e criavam conflitos locais, depois de países, um país contra o outro, sendo que país é só uma nomenclatura, a gente é reencarnacionista. Hoje a gente é brasileiro, amanhã é argentino, depois da manhã hoje é cristão, amanhã vem muçulmano, e Cristo ajudou a criar tudo isso daí. A gente sabe que ele é o governador da Terra. Ele não é o Cristo só dos cristãos, ele é o Cristo de todo mundo. De E todo quantos mundo, anos, e quantos anos vai durar a regeneração? quantos anos? Boa. Não sei. 1000 anos. 1.000 anos. Mais. 1000 anos. A gente nunca sabe. A previsão é que a regeneração dure 1000 anos. 1000 anos é muito? Se contar a idade do planeta, não, é um assopro. Em Nem mil isso, é meio anos, assopro. em 1000 anos, a gente reencarna em média quantas vezes? Nossa, depende, né? Hoje, a expectativa de vida de hoje ou a de 1932? Não. 38. Que em 1938, quando esse livro foi publicado, a expectativa de vida era de 50 anos. Eu já era uma senhora de idade, muito idosa e prestes a desencarnar. Hoje,
É que a gente tem a expectativa de vida a média de 80 e muito raramente você não vê gente dobrando os 100 anos, a maioria passa dos 100. Então Então, tudo é relativo. digamos que a gente vivesse aqui 80, 90, 100 anos, encarnado. Quando a gente volta para o mundo espiritual, quanto tempo a gente fica lá antes de reencarnar? Eu não sei, eu pretendo ficar bastante tempo, só volto amarrada. Nossa Senhora, tô bem longe. Vão lá, prepara a terra. Digamos que a gente viva encarnado 100 anos e viva no mundo espiritual mais 100 anos. Em 1000 anos, a gente vai ter só 5 encarnações. Né? Então, digamos que em Pouquinho. 1000 anos a gente tenha 5, 6 encarnações. 5, 6 encarnações é muita coisa? Não é, não é. E- Você pode Então, a gente perguntar vai. para qualquer pessoa de 80 anos, a pessoa diz: Eu nasci ontem. A minha mãe vive dizendo: Eu me sinto uma menina de 5 anos de idade, então não é muito. Então, nesse tempo desse 1000 anos, não é grande coisa, né? Acontece que a gente percebe o seguinte: a nossa evolução, né? A gente evolui cada vez mais rápido. Então, 1000 anos de evolução na Terra, o mundo vai ser muito diferente. Se a gente pensar do ano 1000 para o ano 2000, já houve uma certa evolução tecnológica. A tecnológica evolui bastante. Moralmente, não grande coisa, Mais ou menos, né? né? Mas houve essa evolução do ano 1000 para o ano 2000. Agora, do ano 2000 para o ano 3000, essa evolução, esse salto vai ser maior do que de 1000 para 2000. Porque a ideia de evolução é cada vez a gente evoluir mais rapidamente. É uma progressão. É uma progressão. Então, eu li um livro, não sei, aqui o pessoal fala A Vida no Planeta Marte. Teoricamente, A Vida no Planeta Marte, escrito por Ramatiz. O pessoal fala, tal, eu não sei se o Ramatiz, tal, bom. Mas, independente se o livro é real ou não, é ficção ou não. Nesse livro, dizia que Marte estava há 500 anos na nossa frente. E já estava uma tecnologia, uma parte moral bem desenvolvida. Não, mas só 500 anos? Por quê? Como tem essa progressão, né, em evolução, realmente, daqui 500 anos, a gente vai estar numa fase muito melhor do que hoje. A gente já vai estar na regeneração, já vai ter a encarnação de muitos espíritos, né, bem evoluídos que vão alavancar a nossa evolução. Hoje, a gente tem, né, alguns missionários, mas tem muita gente ainda trevosa tentando segurar, né, a gente na nossa evolução. Sim. No mundo de geração vai ser o contrário. Essas pessoas trevosas, espero que a gente não seja isso, mas né, digamos que a gente não seja trevoso. E a gente, essa pessoa é mais, né, trevosa sai do planeta e vai haver muita gente empurrando a nossa evolução. Então, e as pessoas vão evoluindo. Então, a evolução vai ser realmente mais rápida, porque a gente vai ter bons exemplos e muitos exemplos bons de como se comportar. Então, a evolução vai cada vez mais. Logicamente, a gente vai ter que aprender muita coisa ainda.
A gente vai ter que aprender ainda a não ficar, não se ofender facilmente com qualquer bobagem, não é isso? A gente não é porque Sim. mudou de o planeta para a paginação que a gente não se ofende. Não, 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 não. Que eu não vou me magoar. Eu tenho que É. aprender a não me ofender, não me magoar, não me ressentir. Bom, mas a Sônia está me olhando torto, hein? O que a Sônia está fazendo comigo? Não. Eu fiquei sabendo que É, na semana é que ela é passada, vesga. o pessoal daqui falou um monte de coisa e ninguém me contou nada. Então, as pessoas acabam se ofendendo por bobagens. Por, não, mas eu estou muito ofendida com tal pessoa. Mas o que que ela fez? Só isso? E se você se ofende com essa bobagem de nada, né? Então, a gente vai ver, vai ter muita gente nos ajudando, nos auxiliando, né? Então a gente vai realmente crescer, vai evoluir. A gente vai aproveitar a regeneração na próxima vida. Essa vida aqui vai ainda, ainda vai ser, não vamos Isso tá. aproveitar, não. É. Então, André estava falando, né, que nós vamos ter que aprender a fazer nossas escolhas, né? Quer dizer, a gente tem que saber escolher, né? Aí muitas vezes essa escolha, realmente, como ela estava falando, mas quando você erra, escolhi errado, aí você aprende a fazer o diferente um pouco, vai melhorando, vai acertando. Mas acontece que o Evangelho já diz também que a gente tem que ver onde estão os nossos centros do interesse, né? Porque se os nossos centros de interesse são mais voltados para a matéria, nós estamos a ela apegados, né? Então fica difícil dissociar, né? Mas o nosso interesse tem que começar, o centro dos interesses tem que ser voltado mais para a transcendente, tem que transcender, começar a transcender, né? E nós temos Certo. que ir desapegando, porque o interesse material é apego. Só que o apego, você não vai. Você tem vários apegos, né? Vários tipos. Então, todos nós ainda temos essa necessidade da matéria e tudo, mas, né? Até o próprio, até o Francisco de Assis também tinha apego lá à obra dele, né? Eu lembro até de uma passagem que ele estava lá preocupado, porque ele já estava no final da vida, e aí que aconteceu com aquela obra que ele tinha feito ali, né? Os franciscanos ali, né? Aquela obra toda, foi quando ele foi encontrar a irmã Clara, né? E foi lá e conversar com ele. Falei, eu estou muito preocupado, né? O que que vai ser aqui da obra depois que eu, né? Porque ele já estava velhinho, ela também. E ela virou para ele, Francisco, por que você está apegado a isso daí, né? Porque isso é obra de Deus, não é sua. Você vai estar apegado. Desapega, filho. Deixa a obra, a obra é de Deus. Né? Você só é servidor, você é trabalhador, eu sou trabalhador. Então, aí a gente também, essa questão da escolha tem muito a ver com isso. A gente tem que saber quais são os nossos centros de interesse. Onde está voltado? Se nós temos na matéria, fica difícil a gente querer ser solidário, né? Porque eu não quero dar aquilo que eu tenho. Começa. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Se eu quero transcender, eu vou ter que começar a desapegar, olhar certas coisas com um outro olhar, né? Mas não com olhar como ela mesma falou assim, né? Senão a gente segue todo mundo que está fazendo, né? A gente parece aquelas vacas loucas, parece aquele bando de boi que seguindo na mesma direção, né? A gente tem que aprender a ter essa autonomia espiritual, né, das nossas escolhas. A gente É. parar, pensar e para saber o que é que nós estamos escolhendo, se ele está voltado para que tipo de interesse, e se esse interesse representa algum tipo de apego, para a gente poder dissociar isso. Como é que eu faço isso? Vai até você vai espiritualizando e não só desmaterializando, vai espiritualizando, porque normalmente as coisas vão melhorando, né? Por isso que Eu a gente acho. faz estudos aqui, e esses estudos são importantes justamente para a gente abrir a consciência de que a gente pode olhar a humanidade como o Emmanuel falou assim, a gente olhar o que está acontecendo na humanidade, mas nós somos essa humanidade que ele relatou aí. Bom, Essa é a pergunta, né? é Pode isso. falar, Bê. Não, eu ia falar que eu acho que o que pega não é nem a falta de interesse só. Eu acho que o que pega é a gente. É meio que ancestral, é meio que a gente traz de outras vidas, poxa, assumir que a gente não sabe das coisas.
É entender que a gente pode sim dizer, olha, eu entendi errado. Deixa eu recalcular essa rota e começar de novo e aprender melhor e interpretar melhor e compartilhar melhor e trocar com o outro. Porque o mais bonito é essa troca. Hoje em dia as pessoas não dialogam mais, elas como é que fala? Monologam, né? Falam sozinhas como se soubessem de tudo. E a gente aqui não sabe de nada, a gente ainda não sabe de nada, a gente só está gatinhando na evolução planetária. É só o começo, é só o começo, assim. É, Cristo, ele e os apóstolos sabiam da reencarnação. O resto da população judaica não sabia. Uma parte grande sabia, mas é mais legal acreditar que eu posso passar o poder de decisão para o líder religioso. É mais fácil acreditar que eu não tenho que pensar se isso está certo ou se isso está errado. É mais fácil eu obedecer às pessoas porque por maioria, se tá todo mundo pensando, eu seguir aquilo. E a gente vem aqui para a gente aprender como indivíduo e juntos evoluir como comunidade. né? É dentro da troca, é dentro da troca fraterna que a gente evolui, mas é no individual que a gente aprende, né? Cristo veio para ser Cristo da humanidade inteira, mas para ele ser Cristo da humanidade inteira, ele evoluiu primeiro como indivíduo, em algum planeta distante, longínquo, em algum orbe muito distante, maravilhoso, que hoje está muito mais evoluído do que a gente pode imaginar, e que veio criar nosso mundo aqui, né? Então. A gente tem que entender que, não, ok, eu mudar de ideia, ok, eu dizer eu errei, ok, eu dizer me perdoe, ok, né? E a gente não consegue evoluir enquanto a gente dizer e entender que a gente tem que saber mais que os outros, ou a gente tem que ser mais que o outro, ou ter mais que o outro, ou ostentar mais que o outro, ou ser mais bonito. O olho do meu olho é mais bonito que o do outro. É uma infantilidade imensa ainda, tudo isso. E mesmo dentro dos que hoje têm o poder do mundo nas mãos, é o que rege a vida de bilionários do mundo inteiro, né? Ele diz: eu tenho, você não tem. Eu mando, você obedece. Não é assim que vai funcionar. Não é assim que funciona para ninguém. Só que para isso, a gente tem que aprender a escolher real, assim. E é complicado porque quando você descobre que você tem que saber escolher, você tem que entender que você vai arcar com as consequências dos erros, sempre. Como diz o próprio Haroldo Dutra, e dizia o Divaldo, a gente tem livre, a colheita é livre, mas que é a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Eu posso plantar uma tonelada de pimenta, como diz o Haroldo, mas eu vou ter que comer ela todinha. Então, tem que tomar muito cuidado se eu quero plantar a mesma pimenta. Deixa eu só falar uma coisa, estava aqui pensando, né? Que o nosso maior inimigo, que nós temos um inimigo, e ele está grudadinho na gente, é o nosso orgulho e a falta de humildade. Quando você fala, podemos parar e pensar que eu errei e vou reformular, é porque você está começando, ou nós, né? Estamos começando a pôr o orgulho de lado, a tirar esse poder do orgulho que nos destrói e ficar com a humildade, né? A humildade, como diz o Celso, falou há
muitos anos atrás, não é ser humilde, que vamos ser humildezinho, vou fazer isso, vou limpar chão, vou ser aquele pobre coitado. Isso não é a humildade. A humildade é aceitar todas essas verdades como a nossa realidade, aquela que evolui. Essa sim, esse é o nosso caminho. Conquistar, porque a gente conquista isso, a gente tem que conquistar, porque está dentro de nós, a gente tem que destruir o orgulho e fazer com que a humildade sobressaia e seja a nossa fiel companheira, que ela sim vai fazer com que nós sofremos menos e vamos entender melhor e aceitar melhor todo mundo, independente de quem quer que seja, com todos os defeitos. Coisa que a gente gosta de fazer diferenças. Não existe isso. Para Deus não tem diferença nenhuma. Então, aí que está. O nosso orgulho é o nosso maior inimigo. Muito bem. A gente está encerrando hoje, né, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. A gente passou os últimos meses aí discutindo, conversando sobre esse livro. Então a gente está encerrando um ciclo, esse do livro A Caminho da Luz. Na próxima semana, a ideia a gente é começar a voltar, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, aqui muita gente já participou desse estudo sistematizado, mas a gente convida todo mundo a participar desse estudo. A gente vai convidar outras pessoas, né, que ainda não conheceram. E nós todos juntos, mais o pessoal que está chegando, né, que o pessoal mais novo, a gente vai discutir toda a doutrina baseada nessa nova estrutura, né, do estudo sistematizado. Então, a gente sabe que essa estrutura tem vários módulos, tal, e ele começa, por exemplo, falando sobre a história do próprio Espiritismo. Então, é interessante, né? A gente já leu, já discutiu, a gente vai reler esses livros e discutir, né? Conversar sobre isso. A gente vai ver que a gente vai ter um entendimento sobre a doutrina ainda maior do que a gente teve quando a gente estudou na primeira vez. E quem estiver vendo pela primeira vez, a gente vai conversar, discutir, aprender, né? A criança que já leu o livro dos Espíritos, já está lendo o livro dos Médiuns, já está, né? Mas ela está lendo, né? Ela está lendo os livros, né? Mas aí, com esse conhecimento que ela já leu, mais as discussões nossas que a gente vai fazer, a ideia é que todos nós cresçamos em conhecimento, né, e entendimento de toda a doutrina, né? Como diz o Divaldo, né, que deve continuar dizendo lá no mundo dos espíritos, né? A cada vez que a gente lê de novo um livro, como ele falou, né? Eu já li muitas e muitas e muitas vezes o livro dos Espíritos, por exemplo. A cada vez que eu leio o livro dos Espíritos, eu aprendo algo novo. Nossa, mas eu Então, já li tantas vezes o livro dos Espíritos, e esse trecho aqui eu não lembro dele. Pô, como é que eu esqueci desse trecho tão importante e tal? Porque a gente vai melhorando, né? Então, a nossa releitura e o nosso reestudo sobre essa parte da estudo sistematizado da doutrina espírita, que é uma abordagem da visão geral de toda a doutrina, vai ser, acho que, bom para todos nós. muito bom. É a partir da semana que vem, então. A partir da semana que vem, que a gente já, porque o ano começa semana que vem, não é isso? O carnaval já foi, então o ano começa a semana que vem. Eu É, não sei se a virada do mês é semana que vem, acho que é. porque hoje é 23. A semana que vem já é março. Então a gente. ah, na semana que vem já é a primeira semana de março de 2026. E é quando a gente vai começar o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então convide a todos para participar do nosso grupo.
E Sim. quem gostaria de fazer o encerramento do livro A Caminho da Luz, a prece de encerramento, agradecendo? Ah, cadê o Roberto? O Roberto adoraria, tenho certeza. Cadê ele? Deu problema na internet dele. Ah, quer fazer, Ângela? Não, eu tinha certeza que você ia fazer. Eu? Tá bom, Por isso que eu abri a minha telinha. eu faço. Eu faço, então. Vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade desse estudo desse livro tão abençoado, com tantas lições preciosas para nossa jornada de evolução nessa encarnação. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, que abençoe a Casa do Caminho, a Casa da Esperança, levando bons fluidos para que os espíritos que ali trabalham possam assistir nossos irmãos desencarnados e os nossos irmãos encarnados por essa trajetória planetária, trazendo a todos nós conforto, inspiração e ajuda necessária. Pedimos a Deus, nosso Pai, a proteção do nosso país, do nosso orbe, que os locais de guerra, de sofrimento, possam ser assistidos e amparados por grandes e mensageiros do Senhor. Que Deus, nosso Pai, ajude e conforte os moradores de rua do nosso país, dos outros lugares do mundo, que eles possam se sentir protegidos e saibam sempre que, mesmo o mundo lhes virando as costas, eles são amados por Deus, sempre e para sempre, como cada um de nós. Pedimos proteção aos hospitais, aos abrigos, aos asilos, aos locais de dor e sofrimento do nosso planeta. Que os bons espíritos que cuidam de cada um desses locais possam receber a ajuda de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso amado Mestre, e encerramos o aprendizado do livro da noite de hoje, essa reunião, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Graças a Deus. Damos por encerrada essa reunião. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém teve alguma evidência? Eu não. Eu vi uma luz roxa, mas foi no começo da reunião, antes da gente começar a leitura. E roxa não, púrpura, sabe? Uhum. Púrpura é o quê? Roxa, claro. Ah, tá. Violeta. É, violeta. Então, boa noite a todos. Boa noite. Noite, boa noite. Até Boa amanhã. noite, Cristiane. Até. Tchau. Até amanhã. Abraço para todos aí. Obrigado, viu?